De volta com o CBN Maceió para a gente falar sobre uma situação aqui na América do Sul, mais precisamente no Peru, porque o governo peruano decretou um estado de emergência sanitária nacional. Esse decreto foi publicado no último final de semana. Nós tivemos aí um decreto que deve estabelecer emergência sanitária por 90 dias, permitindo aí que as autoridades acelerem, né, compra de insumos, medicamentos, porque por lá teve um aumento incomum de casos da síndrome de Guillain-Barré. Para se ter uma ideia, o Peru registrou 182 pacientes com a doença, só nesse primeiro semestre, 4 morreram, 31 continuam internados, 147 receberam alta. O Brasil deve se preocupar com essa situação que acontece lá no Peru? Olha, este é um assunto para o Dr. Fernando Maia, médico infectologista, a quem a gente agradece, viu, Dr. Fernando, por nos atender. Um bom dia. Bom dia, Elias. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Doutor, o que é que vem a ser a síndrome de Guillain-Barré? Por que que os peruanos devem se preocupar com ela inicialmente? Bom, a síndrome de Guillain-Barré, na verdade, não é uma doença infecciosa, é uma doença inflamatória, pós-infecciosa ou pós-vacinal, pode acontecer. E ela pode acontecer após vários tipos de doença, não é exclusividade nem de uma nem de outra, sabe? Ela é uma doença já bem conhecida e que sempre acontece em todas as épocas. O que é que está acontecendo lá no Peru agora, especificamente, que gerou preocupação? É que lá eles estão com circulação de 3 sorotipos diferentes de dengue, circulando ao mesmo tempo. E uma das causas que precipita o aparecimento de Guillain-Barré é exatamente algumas infecções virais potencialmente graves. Por exemplo, dengue, chikungunya. A gente viu aqui, há uns anos atrás, aqui no Brasil, um aumento importante de casos de Guillain-Barré na época do Zika vírus, aconteceram vários casos. E aí a situação lá no Peru é essa, que nós temos três sorotipos de dengue circulando ao mesmo tempo, e isso está fazendo aumentar o número de casos de Guillain-Barré. Olha só, isso é super interessante, porque nós temos esses vírus aqui no Brasil circulando também, doutor? Temos. Agora aqui o que é que acontece geralmente? Cada ano ou cada temporada de dengue, vamos dizer assim, predomina um tipo. Então é um que predomina, que os outros praticamente desaparecem. Você vê um ou outro caso, mas a grande maioria é de um sorotipo só. Lá no Peru está acontecendo uma coisa diferente, uma coisa que não é comum, que é a circulação de 3 sorotipos ao mesmo tempo. E o pessoal lá está tendo casos, temos 3 sorotipos ao mesmo tempo. E é isso que está chamando a atenção e que provavelmente está provocando esses casos aumentados de Guillain-Barré. Certo? Associado a outros fatores. A gente sabe que o Guillain-Barré está ligado a outros fatores também. Por exemplo, existe uma bactéria intestinal que eventualmente pode estar ligada ao aparecimento também de Guillain-Barré. Isso no mundo todo, isso independente de epidemia de surto. Isso é uma coisa que sempre acontece, né? O Guillain-Barré é uma síndrome que acontece todos os anos e sempre acontece. O que está chamando a atenção no Peru é um aumento expressivo do número de casos este ano. Agora, doutor Fernando Maia, nós temos um quadro indicativo de que as pessoas podem dizer, olha, eu acho que eu estou com Guillain-Barré. Os sintomas, eles são comuns a outras doenças ou tem uma especificidade? Não, tem uma especificidade. Assim, primeiro, é uma doença de instalação muito rápida. O Guillain-Barré é uma neuropatia, quer dizer, é uma inflamação dos nervos periféricos, e que a doença se caracteriza por um quadro de paralisias. Então o paciente o quadro mais comum é a chamada paralisia em bota e luva. Então a pessoa começa a ficar paralisada os pés e as mãos. E essa paralisia rapidamente progride, subindo as pernas, subindo os braços, até chegar no tronco. E é uma evolução geralmente muito rápida, questão de horas ou de poucos dias a pessoa já está com paralisia importante. Muitos desses pacientes precisam, inclusive, de
de receber auxílio para respirar, precisam ser ligados ao respirador artificial, porque a musculatura perde completamente a função e a pessoa para de respirar, literalmente. Então é uma situação potencialmente muito grave, que pode levar à morte, e infelizmente lá no Peru, nesse surto que está acontecendo agora, já foi noticiado no anúncio que o Ministério da Saúde do Peru fez de decretação do estado de emergência, ele já sinalizou 192 casos com 4 mortes por Guillain-Barré. Então é uma doença que realmente pode levar à morte, de instalação muito rápida. Então, se você teve algum quadro infeccioso, dengue, zika, chikungunya, covid, qualquer quadro desse, ou mesmo alguma infecção bacteriana, qualquer uma delas, e você começou a perceber sinais de paralisia ou de fraqueza muscular, principalmente nas mãos e nos pés, tem que pensar em Guillain-Barré, procura imediatamente o serviço de urgência, porque o tratamento precisa ser iniciado o mais rápido possível. E também porque essa pessoa pode evoluir muito rápido para a paralisia. Então, por isso, precisa ser vista com rapidez. É verdade que essa paralisia ela vai subindo, começa de fato nos pés, nas palmas das mãos, mas vai subindo, pernas, etc. E pode paralisar, inclusive, o aparelho respiratório? É exatamente esse, é a paralisia respiratória. De modo que, se acontecer isso, se a pessoa não estiver num local que possa ser atendido imediatamente, pode levar à morte, né? Por isso é que a pessoa que teve algum quadro infeccioso, ou tomou alguma vacina diferente, ou teve alguma infecção dessa mais grave, começou a sentir quadro de paralisia, procura imediatamente o serviço de saúde. Porque a progressão da Guillain-Barré é muito rápida. Ela pode progredir em poucas horas ou em poucos dias. Então é muito importante que, se você perceber fraqueza muscular ascendente, começou nos pés e já está subindo pela perna, ou começou nas mãos e está subindo para o braço, procure imediatamente o serviço de saúde para que se possa então ser socorrido. Agora, o diagnóstico é puramente clínico ou laboratorial, doutor, em ambos? São ambos, mas é principalmente clínico. Então, o quadro clínico é muito sugestivo. Então, você olhou para o paciente, você já consegue rapidamente perceber do que se trata. E o tratamento também já é bem conhecido, o tratamento que a gente tem aqui disponível, mas que precisa ser iniciado o mais rápido possível para que o paciente possa se recuperar. A maioria dos pacientes com Guillain-Barré consegue se recuperar sem ficar com sequelas. Mas há casos de pessoas que podem ficar, inclusive, com sequelas importantes. Então, por isso que quanto mais cedo iniciar o tratamento, melhor. Evolução da doença muito rápida, então qual é o caminho hoje aqui? UPA, doutor? UPA, pela organização do sistema de saúde hoje aqui em Alagoas, a entrada do sistema é pelas UPAs. E aí na UPA, e foi identificado o caso, o paciente deve ser então encaminhado imediatamente para um serviço que tenha unidade de terapia intensiva, que provavelmente ele vai precisar disso. Existem alguns tratamentos que podem ser feitos nessas situações. Então pode ser utilizado, por exemplo, imunoglobulina na veia, então isso não obrigatoriamente tem que estar internado. E existe um outro tratamento chamado plasmaférese, que é um tratamento que é feita uma filtragem do sangue para retirar esse excesso de proteína anormal que aparece por conta do processo inflamatório que leva à lesão nervosa, que a consequência é o Guillain-Barré, né? Então pode ser feito esse tratamento chamado de plasmaférese, que diminui muito a concentração dessa proteína estranha e o paciente melhora mais rapidamente. E esse tratamento está disponível aqui em Alagoas também. Muito bem, doutor Fernando Maia, eu quero antes de mais nada agradecer a gentileza, a forma sempre muito direta com que o senhor coloca e acessível, né, para que todos possam compreender da necessidade dessa busca quando esse sintoma, olha, eu estou perdendo aqui as forças, para a gente dizer bem na linguagem mais popular possível, nas pernas. É interessante, se teve quadro infeccioso anterior a essa situação, muito importante procurar uma UPA com urgência, porque o quadro evolui de forma muito rápida. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado, Elias, muito obrigado a todos os seus ouvintes. Doutor Fernando Maia é médico infectologista, esteve conosco aqui no CBN Maceió.